Nós vamos ler o 1, 2 e o 3, aí só no 14. Muito bem, vamos dar início a essa parte da pregação, da exposição da palavra de Deus. E estamos muito felizes, né? Já tivemos nosso momento de louvor, de cânticos, muito bom, ungido, né? O Espírito Santo tem trazido esses belos hinos de Sião. Temos hoje também a irmã Lívia, né? Está ali conosco. Ela esteve há muito tempo atrás, no tempo da pandemia, quando congregávamos ali na nossa sala. E muito bem-vinda, tá, irmã Lívia? E leve a nossa saudação, tá, para a família, papai, mamãe, né, para seu irmãozinho, sua irmã e para todos ali. Então, irmã Raquel Procópio, né, está ali. Hoje o esposo dela está de trabalho, mas ela está aqui firme, né, juntamente com as crianças, né? E irmão Wesley aqui também nos ajudando nessa gravação. E irmão Sansão já tem cantado aqui com a igreja. As meninas, né, têm cantado aqui, apresentado os hinos. A congregação, né, louvado ao Senhor. Que maravilha! Isso não é vocês, é Deus agindo em carne humana. Foi um homem ungido, agora um povo ungido. E nós vamos agora, sem mais delongas, ler a leitura no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 1, 2, 3, depois o verso 14. Isso, a congregação se coloca de pé, né? A congregação de presente, coloca de pé em reverência à palavra de Deus. E após essa leitura, nós estaremos então discorrendo um pouco sobre este assunto que Deus tem colocado em nosso coração para meditarmos. Mais uma vez, estarei lendo aqui no monitor, né, que está aqui do lado, não aparecerá para quem está no vídeo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora versículo 14. Dentro do mesmo capítulo. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, Deus de infinita graça, sabemos que abrir a Bíblia, ler estas letras, ó Pai, qualquer pessoa alfabetizada faz isso, mas sabemos que não se trata apenas de uma leitura mecânica, mas uma leitura, Senhor, com o Espírito, lendo, ó Pai amado, as intenções, aquilo que o Senhor Jesus transmitiu para nós no Espírito. Sabemos que muitas pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Porém, ó Pai amado, Tu tens dado tanto olhos espirituais, quanto ouvidos ungidos espiritualmente, para vermos, para ouvirmos, ó Pai, e compreendermos as Sagradas Escrituras. Faça isso, ó Pai, por amor do Teu nome, Senhor. Cele estas bênçãos em cada coração, Senhor. E dá-nos, ó Pai amado, as porções que o Senhor preparou para nós, para que sejamos um povo forte, um povo disposto de boas obras, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Muito bem, o nosso tema foi extraído aqui parte do parágrafo 11 dessa mensagem. Estou mostrando aqui para que os irmãos que estão no vídeo possam ter uma ideia, né, do livreto aqui que temos em mãos. É a mensagem A Semente, Sinal do Tempo do Fim. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data de pregação. Sim, 19 de março de 1962. Posso dizer, cerca de um ano antes da revelação dos 7 selos. E o programa de Deus já vinha caminhando para trazer em evidência a terceira puxada do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra. Porque não é o ministério de um homem, não é o ministério de um profeta, é o ministério de Deus através do profeta. Isso faz parte do material didático de Deus. Deus usa seres humanos para alcançar outros seres humanos. É assim que Deus tem feito sempre. Podemos ver que a Bíblia, a história do cristianismo, do judaísmo, traz, se fôssemos olhar, nós temos, podemos chamar de jurisprudência, ou seja, fatos confirmados historicamente de todas as formas que você vê.
povo de Israel teve que ser ali pela mão forte do Senhor, mas através de quê? Dos seus profetas, Moisés e os demais, e assim sucessivamente. Então não é diferente nesses últimos dias. Os irmãos entendam que estou apenas aqui fazendo uma plataforma para entrarmos. Eu me recordo aqui agora da mensagem Dores de Parto, onde é uma das mensagens onde o profeta diz sobre esses assuntos. Ele diz que se o ministro, o pastor, capta a revelação, capta a mensagem, ele faz isso mais compreensivo para a igreja. Por quê? Porque ele está vivendo ali dentro do contexto, junto com a congregação. Por isso a importância do ministério local, onde esse pastor, então, de uma maneira doméstica ali, Deus o inspira para fatiar esse pão, não para omitir algo, cortar a palavra aqui, cortar acolá, fazer montagens, não é isso. Mas o Espírito Santo dá àquele servo ali para servir a mesa, à congregação, do pão para aquele momento. E então, o Espírito Santo, através dos profetas, podemos ver em Amós 3, verso 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer nada. Ele não vai fazer sem revelar, mas Ele vai fazer. Então Ele vai revelar primeiro. E assim sucessivamente. Nós temos vastas escrituras mostrando que é por meio de um profeta. E Deus, então, nesses últimos dias, nessa era ômega, podemos dizer, agora é o fechamento. Tivemos a era alfa lá com Paulo, na primeira era da igreja, e agora temos a era ômega, ou Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, ele está aqui na forma da palavra. E o nosso tema, que foi extraído aqui desse parágrafo 11, onde o profeta fala assim: quando você recebe a palavra, você recebe Jesus, vírgula, porque ele é a palavra. Então, sabemos que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Então estamos aqui para receber essa ênfase do próprio Deus acerca da sua palavra. E nesse momento, então, indo agora para as escrituras que nós já temos lido, São João capítulo 1, versos 1, 2 e 3 e o verso 14, onde diz que no princípio ele era o verbo. Quem? Jesus Cristo, aquele que estava em carne na face da terra naqueles dias. Ele era o verbo, que é palavra, não só é palavra em ação. Até as crianças, eu não sei se no 3º ano, 4º ano, no Fundamental 1, os estudantes já estudam sobre verbo, ação verbal. Eles estudam os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Acho que algumas crianças aqui já estudou isso. E depois conjuga, né? Vai conjugando os pronomes junto com os verbos. E por aí vai. Então, uma palavra agindo, fazendo alguma coisa, isso é um verbo. E no princípio, Jesus Cristo era o verbo, ou seja, ele era a palavra de Deus em ação. Tanto é que estava em ação que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sabemos que o mundo material, a matéria que nós temos, sólido, líquido, gasoso, toda a matéria, foi feita do que não era aparente. Não existia nada antes. Então, pela palavra de Deus, foram criados os céus, foram criados toda a matéria. E isso nós podemos ver na Bíblia, quando o apóstolo São Paulo fala isso em Hebreus. Ele fala sobre, sabemos que pela fé, né, os mundos foram criados. Inclusive ele fala no plural, porque não é um mundo só, existem vários mundos. Então, o mundo que nós conhecemos é o mundo acessível, aqui, formado do planeta Terra, e essas coisas todas que nós podemos tocar, podemos ver, podemos sentir, podemos olhar com binóculos, e assim sucessivamente. Mas existem mundos e mundos, e só quando passarmos desse corpo de carne para o nosso corpo glorificado, nós experimentaremos uma outra dimensão, que está além, e ela é acessível agora através da fé. Então, quem tem fé, inclusive lá no próprio Hebreus 11, onde é que eu toquei no assunto, lá fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Ele existe, e nós cremos nisso.
E então estamos aqui agindo pela fé, tendo a certeza de que quando esse corpo terrestre se desfizer, há um outro esperando, que já está esperando por nós. É só como mudar de casa. É mais simples do que mudar de casa. Porque mudar de casa ainda tem aquele converseiro todo, pega a mudança daqui e arruma dali. E ali não vai precisar disso. É não abrir e fechar de olhos. Não nos custará nada, senão a fé. E assim, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Nossos irmãos que já dormiram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E assim então, nós nos juntaremos, nos reuniremos primeiro numa dimensão onde já não podemos nem descrever, porque é uma dimensão fora daqui. É como virar uma página. E depois então, que congratularmos uns com os outros, cumprimentarmos uns aos outros, é que nós então vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. E é para isso que estamos reunidos aqui nesta noite, nesse culto tão maravilhoso, para termos esta fé robustecida, abastecida da palavra de Deus. E nós estamos aqui falando da semente sinal do tempo do fim. Tem que haver uma semente sinal. Nos dias de Abraão, Abraão foi essa semente. Nos dias de Jesus, Jesus foi essa semente. Mas Jesus levantaria um povo semente. E aqui estamos representando. Nós não estamos afim, nem nos pagando da melhor forma possível. Nós não estamos dispostos a gastar o nosso precioso tempo para debates em vãos, para qualquer coisa fora de nos prepararmos para esse arrebatamento tão esperado e tão certo. Bem, preciosos irmãos, sabendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, agora estamos aqui novamente nessa fase, onde o Verbo, a palavra, mais uma vez se fez carne. Por quê? Porque aquele verbo palavra, ele se materializa através da noiva do Senhor Jesus Cristo, que é o seu corpo místico. Então o Senhor Jesus Cristo vem na forma da palavra. Eu não me canso de dizer, alguém pergunta, Jesus já veio ou não veio? Depende de como você quer ver. Como o filho prometido nos ares para encontrar com a noiva, ele ainda não veio. E nem vai vir na terra, somente nos ares. E não será visível publicamente. Então somente o povo arrebatável é que o verá. Então para o cosmos, para a ordem mundial, Jesus diz assim, um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então o mundo não viu mais Jesus, desde a primeira vinda, quando ele foi da primeira vinda e da primeira ida também. Agora, ele está vindo pela segunda vez. Primeiramente ele vem, o Espírito Santo desce e vem através da palavra e se materializa. Um profeta foi usado e ainda é usado, porque nos dias da voz do sétimo anjo. Então o sétimo anjo, o seu corpo de carne não está mais aqui na terra pregando para nós, mas a sua voz tem sido transcrita para livretos, tem sido guardada digitalmente e você pode tanto ler quanto ouvir. Isso com os olhos espirituais e com os ouvidos espirituais. Por isso não adianta, tem falsos espíritos ouvidores de fitas. O profeta fala disso. Falsos espíritos personificadores ouvindo as mensagens. Mas só que também tem espíritos verdadeiros ouvindo a mensagem também. Então, saiba bem que nos tempos de Moisés, nos dias de Jesus Cristo na primeira vinda, o povo todos os sábados lia o profeta Moisés no templo. Lia mais do que tudo e estavam crucificando o Senhor da glória lá no Monte Calvário. E o profeta chega a dizer que enquanto a crucificação acontecia lá no Monte Calvário, lá no templo estava tendo culto, estava tendo reunião e eles lendo Moisés lá, os profetas. Então vejo que não é leitura física, não é audição física, mas Jesus falou mesmo que ele ia falar de uma certa maneira que os incrédulos, tendo olhos, não iam ver, tendo ouvidos, não iam ouvir. Mas a voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, veja que tem essas duas fases. Não sou eu quem criei, nem você. Nós não temos responsabilidade sobre isso. É Jesus é quem dá uma mensagem protegida. Ele protege a sua mensagem. E ele sabe que existe uma raça de víboras, que eu não sei pronunciar o nome, hoje em dia na tecnologia da informação, como é que se dá o nome para malware.
malware. Esses que... Mal intencionado. Mal intencionado. Isso. Acessa os arquivos e corrompe, é isso, né? Com intenção de corromper os arquivos e causar problemas na comunicação. E isso é coisa de Satanás, é coisa do diabo. Se ele faz isso na informática, se ele faz isso, você vai acessar aí e está lá corrompido os arquivos, né? E corrompe o pendrive, corrompe o CD, corrompe os arquivos em geral. Para que isso? Com as suas más intenções. Agora, é claro que tudo no natural tem aplicação no espiritual. E Jesus sabe disso. Ele sabe que Satanás ia corromper, corromper as mensagens da palavra de Deus. Tanto é que em Gênesis, capítulo 3, quando você... Eu não saí da mensagem, tá? Isso é exatamente a mensagem. Já vamos seguindo aqui adiante. Quando, na tentação de Eva, você acha que Satanás queria tentar Eva? Ele queria tentar Adão. Ele queria derrubar logo o homem. Mas ele não tinha condições de chegar direto em Adão. Então ele foi comendo pelas beiradas, né? Ele foi chegando, então ele falou, eu vou através de Eva, um vaso mais frágil. E foi ali e explorou Eva exatamente na curiosidade, chamando ela. Só falta eu chegar lá e estar assim, ó, saiba mais, clique aqui. Em outras palavras, ele falou isso para Eva. Eva, ele foi com Eva, não é assim que Deus disse? E Eva confirmou, assim, foi assim mesmo. Né? De toda árvore comerá, mas da árvore que está no meio do jardim, não. Ela confirmou, é assim mesmo. Então ele dá um pouco de conteúdo verdadeiro para pegar como isca. E pegou, iscou Eva. E ela falou, é assim mesmo, confirmou, bateu certinho. Aí dali para frente ele editou. Parece que eu estou enxergando lá, ele fazendo, batendo assim e vendo as letrinhas, só afastando para lá e para cá assim. O mousezinho deu ali, a setinha no meio. E ele vai lá e insere a palavra não. Certamente não morrerás. Não é isso que ele fez? Falando em linguagem de hoje. E Eva nem percebeu. E foi inserido um não ali e ela engoliu a isca com o anzol dentro. E causou todo o problema. Não é o nosso caso nessa mensagem agora. Nós estamos falando aqui se quando você recebe a palavra, você recebe Jesus, porque Ele é a palavra. Agora, sabemos que Jesus veio exatamente para redimir, para salvar o que havia perdido. Então ele não veio para quem é salvo, para quem não está perdido. Ele veio para quem se perdeu. E quem se perdeu é porque era dele antes. Tipo assim, se você perdeu uma carteira, por exemplo, e você está procurando ela porque ela é tua. Você perdeu porque ela é propriedade tua. Se você não perdeu uma carteira, então você não vai procurar uma carteira. Então se Jesus está procurando você, está procurando a mim, procurando alguém, é porque é alguém que é do acervo dele. É material dele, propriedade dele, então esse ele procura. Por isso ele foi atrás de Zaqueu, ele foi atrás de Maria Madalena, ele foi atrás da mulher samaritana, foi atrás de Natanael, lá longe, na chácara, no sítio, numa área rural. E só que ele foi de jeito? Através de pessoas. Natanael estava lá, dali a pouco chega um irmão lá e conversa com ele, e depois Jesus vai e fala, ó, eu vi você, antes que Filipe te chamasse. Como é que Jesus viu tanto Filipe quanto Natanael lá naquele sítio? Porque é Jesus quem mandou ele lá, através do Espírito. E assim sucessivamente. E é assim também comigo, assim com você. Deus, Ele nos busca. Nós admiramos um programa de busca. Quando você digita uma palavra, você pega e vai pesquisar uma palavra, basta você falar ali no microfone do celular ou do seu computador e logo já o Google já traz ali. Maravilha, ótimo. E você já está pesquisando. A irmã quer saber como que faz o chá de alecrim, ou para que é, sei lá, o chá, sei de quê. E vai lá, dali a pouco a receita está lá, está na tua frente. Não é muito bom isso? Agora, mais do que isso, é Jesus, é o busca dele. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus. Agora, sabemos que os olhos de Deus é o quê? Profetas. Então, não é a sabedoria do profeta. Deus sabe que é assim, ele envia profetas. E a mensagem está aqui, ó, indo por todos os lados. Por isso, essa gravação, tanto aqui ao vivo, né, abençoando a congregação aqui presente, quanto nossos irmãos e irmãs também, que com certeza estão sendo alimentados também à distância. Graças a Deus. Bem, irmãos, então vamos agora aqui, junto com o profeta. Isso não é tratar de interpretar nada, apenas uma plataforma. E o pregador deve fazer isso.
E agora, então, nós vamos ler alguns parágrafos nesta mensagem. Mensagem: a semente, sinal do tempo do fim. E como eu gostaria de poder ler aqui na íntegra, mas deixa eu ler aqui. Vamos aqui avançar um trecho aqui. Depois, quando o Espírito disser, é hora de parar. Se bem que eu gostaria de ler até o parágrafo 27. Obrigado, Senhor. Boa noite, amigos. É um privilégio estar aqui hoje à noite novamente em... E agora, para eu me ler essa palavra, Tifton. Vou ler como está escrito aqui. Quem souber traduzir em inglês, resolve esse assunto aí depois. É uma grande surpresa para mim. Eu disse ao nosso bom irmão Well Evans, há algum tempo atrás, quando eu estava ficando um pouco cansado, eu disse: estou indo a Tifton para pescar. Eu disse: quando eu chegar, eu te encontrarei ali em algum lugar. E vamos ter, eu penso, uma reunião de oração na cabana. E aqui me encontro, bem aqui no auditório de uma escola nesta noite. Eu estava pregando nessa mensagem. E estou um pouquinho rouco de tanto falar. Eu tive um pequeno sermão ontem, apenas 6 horas de duração. Foi um tanto que preguei a pregação mais demorada que já fiz. Então, agora, não estou assustando você, ou vocês. Eu não vou demorar tanto nesta noite. Eu estou certo disso. Mas, por estar um pouco rouco e passando por reticências, mas é um privilégio estar aqui e encontrar este fino pastor que fez uma bela e real apresentação. Pastor lá daquela congregação. E estamos felizes por sempre encontrar as pessoas. E a expressão que o irmão acabou de fazer é absolutamente a verdade. Nós podemos dizer amém a isso, porque o diabo nesses últimos dias está como um leão que ruge. Veja bem, o diabo não é um leão, está como, quer dizer, personificando, imitando um leão que ruge, tá? Um leão que ruge, indo ao redor, devorando o que ele possa encontrar para devorar, porque ele sabe que seu tempo é curto. Ele não tem muito tempo mais para fazer isso, então ele tem que fazê-lo enquanto tem tempo para fazer. Certo? Eu gosto da condição desse pequeno auditório. Estou muito agradecido pela diretoria da escola, o diretor e por aqueles que têm sido tão bondosos em nos permitir ter a reunião. Por vocês, boas pessoas, que estão aqui em cooperação para a realização desta pequena e momentânea reunião. Até mesmo quem colocou o tapete de boas-vindas ali fora, na rua, eu observei. Bem, aquilo foi muito bom. Eu acho que o irmão Willy, bem ali, foi ele quem fez isso. Eu aprecio isso. Eu gostaria de, talvez, se o Senhor assim permitir alguma vez, onde pudéssemos vir para ter uma temporada de cultos com este bom pastor e outros aqui, e ter um encontro por 4 ou 5 noites, onde pudéssemos anunciá-los suficientemente com todas as igrejas juntas. Porque você sabe, é agora que nós precisamos um do outro, mais do que já precisamos em toda a história do mundo. Crentes reais e leais, nós precisamos um do outro. E então é sempre uma bênção encontrar o povo de Deus onde quer que você vá. É uma bênção em todo lugar. Viu que coisa gloriosa, né? O profeta falando sobre encontrar e ajudar um ao outro, né? Nós precisamos uns dos outros. Prosseguindo. Eu vejo que temos jovens aqui. Eu estava observando um menininho e uma menina sentados aqui há poucos instantes no banco da frente. Os mais lindos companheirinhos, coisinhas pequenas assentadas ali, simplesmente tão agradáveis. Eu gosto disso. Crianças. Há algo sobre as crianças que é inocente e encantador. Eu gosto disso. E agora, muito obrigado por terem vindo nessa noite. Agora, eu pensei que seria bom essa noite se tomássemos nosso tempo e semeássemos algumas sementes da palavra do Senhor. E ontem eu preguei essas 6 horas sobre o tema A Semente Original da Palavra.
e trouxemos isto de Gênesis a Apocalipse, assim por diante, numa fita de 6 horas. Que o programa de Deus era o que ele é, o que o programa de Deus era, passado, o que ele é, presente, e como é a palavra falada de Deus, e como que a palavra falada de Deus é a semente de Deus. E a Bíblia diz em Lucas que a palavra de Deus é a semente que o semeador semeou. Quando estava lendo esse parágrafo, eu me lembrei da parábola do semeador. Alguns dias atrás eu toquei nesse assunto. E lá naquela parábola, eu não vou pregar sobre aquele assunto, mas só relembrar essa parte aqui. Que vocês sabem que na parábola do semeador, teve uma semeadura, mas teve um também que veio e, como diz, prejudicou aquela semeadura. Enviou aves dos céus para comer a semente. E essas aves dos céus, na interpretação, Jesus, mais à frente, lá em Lucas, ele mesmo dá os significados, ele explica a parábola, e ele então fala que é Satanás que veio e roubou a semente do coração das pessoas. Então, a semeadura foi quando você ouviu a palavra e aceitou ali. Só que você ficou, não regou essa palavra, não levou ela adiante. Então, aves do céu veio e comeu. Agora, quando você pensa que aves do céu poderiam ser pombinhos, passarinhos bonitinhos comendo a semente, mas não é. Foi Satanás. Então, espíritos de Satanás passam e comem a semente, levam ela embora e a pessoa fica sem a semente da palavra que tinha recebido. Só que é assim com muitos, mas não com todos. Tem aquele lá que recebeu a semente foi regada, foi cuidada e produziu. Tá? Então, a gente não vou entrar nessa parte aqui da pregação. Já falei sobre os jovens. E agora sabemos que qualquer palavra semeada tem que ser regada. Tá vendo? Eu comentei, agora estou lendo o profeta. Tem que ser regada antes de produzir a colheita. Mas, se a água cai na terra, não importa que espécie de semente esteja na terra, ela produzirá de acordo com a sua espécie. Porque Deus disse em Gênesis 1:11, que cada semente produza conforme a sua espécie. Que cada coisa, e quando a água cai, Hebreus capítulo 6, nós encontramos que as chuvas caem muitas vezes sobre a terra para regá-la, para vesti-la, para produzir o fruto. Mas as ervas daninhas e abrolhos e coisas que estão na terra surgem pela mesma água, mas pelos seus frutos são conhecidos. Assim, os cristãos são conhecidos pelos frutos do Espírito Santo. Isto é que domina a vida de um cristão, prova o que ele é. E os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, fé, longanimidade, bondade, paciência no Espírito Santo. Esses frutos manifestam-se através dos cristãos. Novamente, não tenho tempo para pregar, mas deixa eu trazer à tona. Isso que o profeta tocou aqui dos frutos, está em Gálatas capítulo 5. Lá tanto fala dos frutos da carne, quanto dos frutos do Espírito. Lá fala que os frutos da carne são... Então eu me lembro de um pastor que há muitos anos atrás pregava para nós. Lá fala assim, mas os frutos da carne são prostituição, vírgula, avareza e por aí vai. Eu lembro que esse pastor falava assim, prostituição em primeiro lugar, que era a primeira parte ali, e vai indo. Uma fileira de frutos ruins, que são os frutos da carne. Mas depois fala, mas os frutos do Espírito são. Aí vem esse que o profeta disse aqui, né? Então, gozo, paz, esperança, longanimidade e assim sucessivamente. Então, quando a chuva cai sobre a terra, a boa semente realça. Mas a má semente também, pelo efeito da mesma chuva, ela também sai. Os picãos, os carrapichos, também saem para fora e mostram os seus frutos. E então, pelos frutos conhecereis. Né? Pelos frutos nós vamos saber quem é quem. E espera-se que dentro de um cristão vai aflorar os bons frutos. E se aflora frutos que não são frutos do Espírito Santo, então são frutos da carne. Bem, seguindo adiante. Agora, nós vimos ontem que ali dentro daquela semente que foi semeada, a semente da discórdia, que foi, Satanás semeou a discórdia, quando ele disse a Eva uma mentira. Então, como que Satanás mentiu para Eva? Quando ele inseriu aquela palavra que não estava na palavra de Deus.
Quando Deus diz que de toda árvore comerá, mas dessa aqui que está no meio do jardim não comerá. Porque no dia que comer dela, certamente morrereis, ou certamente morrerás. E Satanás vem e repete isso na íntegra para Eva e diz, pediu a confirmação dela. Você consegue clicar aí, Eva? Você consegue dar um, como é que chama? Confirma isso? Como é que chama hoje em dia, gente? Que tem um joinha assim, um like. Só quero transferir para a linguagem de hoje. Eva, você dá um like aí? Eva deu. Um like é assim mesmo. Só que dali para frente ele edita, ele vai e mente para Eva descaradamente e passa. Né? Porque ela já tinha ficado feliz até ali, não deu tudo certo. Deu um like, agora eu vou dar outro like daqui a pouco, até com um coraçãozinho. E agora para frente era mentira, porque ele começou a falar, não, pode comer que não vai morrer. Sabe por quê? E começou a mentir sobre Deus. Pô, sabe por que Deus está falando essas coisas? Falou isso aí, que não é para comer? É porque no dia que comer você vai ficar igual a ele, vai ficar sabendo o certo, o errado, o bem, o mal, e você vai saber um monte de coisa. E começou a filosofar, começou a mostrar, abrir a imaginação de Eva, e Eva começou a ficar tão feliz, pensando que isso ia ser ótimo, maravilhoso, e entrou na lábia, na conversa de Satanás, e ainda ofereceu para Adão, mas Jesus já deu jeito naquelas coisas, tá? A gente só fala nisso porque está na Bíblia, e a palavra de Deus registrou porque isso deve ser falado. Mas Jesus já deu jeito naquela serpente. E então nós já somos a geração eleita, redimida, lavada pelo seu sangue, e não temos que aceitar as acusações de Satanás. Satanás é tão trouxa que ele chega perto de mim, perto de você, pensando que vai te comprar, te desgastar com acusações lá do passado, sabendo que Deus já passou um rolo compressor, ele já apagou o seu passado. Já apagou sim. Os pecados da mocidade, tudo. Não carregue nada disso atrás de você. Satanás vai chegar e começar com uma listinha, hein? Você lembra que naquela vez? Então vai de Satanás. Isso aconteceu no tempo de Lutero. Quando Lutero estava ali, Satanás apareceu e começou a trazer uma lista enorme. Você fez isso, você fez aquilo, ele tinha feito mesmo. Quando Lutero olhou aquilo e leu a lista, falou, é verdade, eu posso confirmar essa lista, que eu fiz mesmo essas coisas. Só que daí o Espírito Santo veio tocando Lutero e falou assim, mas só que o sangue de Jesus Cristo já pagou tudo isso. E Lutero estava bem escrevendo, olha o que ele estava fazendo, bem escrevendo, melava a caneta lá na tinta e escrevia, naquele tempo era assim. Eu ainda conheci, quando era menino, eu conheci uma caneta dessas. Já não se usava mais, mas eu conheci. É a tal de pena que eles falam. Bate ela na tinta assim, a tinta entra para dentro dela, aí você vai lá e escreve. Quando ela está ficando fraquinha, você vai lá de novo. E Lutero está bem escrevendo ali com tinta vermelha ainda. Aí ele, imagina o que ele fez. Ele pegou um frasco de tinta preta e mandou ele no rumo de Satanás. Vai, Satanás, mas o sangue de Jesus Cristo me lava e purifica de todo pecado. E então é assim. Então quer dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é Bíblia. Muito bem. Então, a semente, sinal do tempo do fim. Nós somos muito visados por Satanás. Ele adoraria tirar um de nós da palavra e colocar, como ele tinha feito lá atrás, com Eva. Não vou dizer que isso é impossível. Para os que estão em Cristo Jesus, isso é impossível. Agora, se você ficar na fronteira, não cuidar disso que Deus dá para nós, então é claro, vai ficar na fronteira, vai ficar vulnerável, vai ficar lá nas zonas de perigo. Então, quer dizer, Satanás está bramando ao redor. Possa ser que ele consiga alcançar alguém. E depois vai dar muito trabalho para pegar de volta. Porque se é um filho ou uma filha de Deus, vem nem for um trapo. Vem faltando um pedaço, faltando um dedo, faltando alguma coisa. Mas Deus arrecada de volta. Mas para não ter que acontecer nada disso, Deus já está nos preparando, nos trabalhando, né? Para sermos fortes contra o mal. Vamos seguindo mais um pouco aqui. A semente da discórdia, né? Já vimos aqui, encontramos que descrer de uma palavra falada de Deus causou cada morte que já houve, cada doença e todos esses problemas apenas por descrer de uma palavra. Ela não creu exatamente nela. Ela tentou misturar algo com ela e nada vai misturar com a palavra de Deus. Ela tem que ser aquilo porque ela é a semente original. Deus é eterno e Deus é a palavra. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne entre nós e habitou entre nós. Agora, Deus e sua palavra são o mesmíssimo ser. O mesmíssimo ser. Pense nisso. Eu creio que Deus julgará o mundo um dia, não pelo ato do Congresso
não pelo ato de uma igreja, mas pela sua palavra. Ele julgará o mundo. Se nós tivéssemos que tomar uma igreja, uma organização, qual delas é a correta? Elas divergem tanto uma da outra. A católica diverge da protestante, a protestante diverge da ortodoxa, e porque cada um de nós diverge um do outro. Então, qual delas seria correta? Nós teríamos uma confusão em nossa mente constantemente. A pessoa não saberia o que fazer. E um Deus justo, o juiz de toda a terra, certamente nos dará algo pelo qual seremos julgados. Agora, eu li na Bíblia que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Eu li na Bíblia que todo aquele que tirar alguma coisa dela, ou acrescentar qualquer coisa a ela, sua parte será tirada do livro da vida, que ela permaneça exatamente da maneira que ela é. Muitos tentam dizer, ela foi adulterada, ela foi feita dessa maneira, ou daquela maneira. Eu não acredito nisso. Eu creio que tem que haver um tipo de padrão pelo qual Deus julgará a igreja ou o mundo. Tem que haver algum padrão. Não pode ser pela organização da igreja, porque elas divergem entre si. Quem saberia o que fazer? Mas há um padrão, e esse é a palavra de Deus. Eu creio que Deus vela pela sua palavra. Eu creio que esta palavra é pontuada exatamente da maneira que Deus quer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus às pessoas. Essa é a razão porque eu creio nessa palavra. E eu creio que a palavra é uma semente. E se essa semente é semeada no terreno correto e regada pelo Espírito Santo, ela vai produzir segundo a sua espécie. Qualquer promessa que Deus fez, Deus vai cumprir. Quando vemos Deus quando vemos Deus curar um homem, aqui há poucos dias em nossa igreja, eu anunciei que ia pregar ali no domingo, no último domingo, na semana anterior, uma semana antes do último domingo. Eles trouxeram a garotinha ali, em uma maca, e eles me chamaram à noite na estrada e disseram, a garota não pode viver, ela está muito mal, com câncer, cerca de 17 anos de idade. Ela não pode nem mesmo chegar ali. Ela vai morrer antes de chegar ali. Era um caso lamentável. Uma garotinha linda, com 17 anos. Para provar algo para a minha igreja, eu não toquei na garota de jeito nenhum. Eu nunca a toquei. Eu entrei deitada numa maca e, é claro, havia ali outras pessoas doentes. Mas eu estava preocupado com a garota, para captar o espírito dela enquanto eu lhe falava. E ela parecia ser uma menina muito boa. Eu não via nenhuma razão para aquela criança ir para a sepultura prematuramente. E eu devia ser o diabo, E devia ser o diabo tentando tirar sua vida. Ah, tá. O meu mulher percebeu que não tinha motivo para aquela criança morrer, né? Naquela idade ali. Então era o diabo tentando tirar a vida dela. Sua vida. Então eu nem cheguei a tocar na criança. Fui direto ao púlpito com a palavra. E fiquei exatamente com a palavra. E a palavra a curou. Tão instantaneamente a ponto que ela se levantou e foi embora. Está bem agora. Vivendo como quer. Como qualquer pessoa. Não se pode encontrar um vestígio da doença em qualquer lugar. Nem mesmo toquei na palavra, ou melhor, nela. Veja, a palavra saiu e ela creu na palavra. E a palavra é a vida de Deus e o poder de Deus. E a palavra é que fez isso, ou é que faz isso. A palavra cura o doente. Irmãos, como eu poderia parar aqui para fazer várias considerações. Nós sabemos que impor as mãos é correto, orar de todas as maneiras é correto. Mas aonde Deus quis e quer chegar é ao ponto de você crer na palavra dele. Por isso a palavra falada é a semente original. Isso não exclui os passos anteriores, mas é um topo mais alto, onde a noiva deve estar, crendo na palavra. Então quando você crê na palavra, não é que você desacredita do toque, da mão, da unção com óleo. Não, está tudo correto. Se de repente o Espírito guiar para que seja feito dessa forma, será feito dessa forma.
Mas Jesus elogiou o centurião romano, que era um gentio. Enquanto os judeus ficavam fazendo aquela mulher lá do fluxo de sangue, querendo romper a multidão para ir lá onde estava Jesus, para tocar na orla da veste de Jesus. Está certo? É assim que era a fé dela. Era a fé em tocar. Já o centurião romano, ele queria que Jesus também fosse na casa dele para curar o servo dele. Depois ele pensou, mas eu sou tão digno, eu não sou digno de Jesus entrar debaixo do meu telhado, não. Mas só que uma coisa, eu sei que se ele falar, os espíritos obedecem. E doença é um espírito. Aí o centurião romano falou, Senhor, basta tu dizeres uma palavra e o meu servo será curado. E ele mesmo, não precisava ele citar isso para Jesus, mas ele citou essa lição para mim, para você tirar a lição. O centurião romano falou assim, eu quero que os irmãos entendam que centurião vem da palavra 100, escrito mesmo, C-E-M, 100. É um policial, é um comandante da polícia que cuida de 100 policiais. Todo comando, eles comandam uma certa tropa, um certo batalhão. E pode ter comando de 50, comando de 40, mas ali era um centurião, ele comandava 100 soldados. E o centurião falou assim, ó, eu sou um homem de autoridade. E se eu der comando, falar assim, esse vai, ele vai. E se eu falar aquele vem, ele vem. Agora, se isso acontece comigo, que tem autoridade sobre os homens, aí ele atribuiu, o Senhor Jesus tem autoridade sobre os espíritos. Se o Senhor falar para uma doença, sai, ela sai. Se o Senhor falar, ela fica, fica. Então aí Jesus elogiou que nem em Israel ele viu tanta fé daquele jeito. E falou, o teu servo está curado. E quando o centurião chegou em casa, pensa qual a notícia que já vieram encontrar. O rapaz está curado, o rapaz sarou, o rapaz não está mais sentindo nada não. Aí o centurião só falou assim, a que hora que você percebeu que ele ficou bom? Tal hora, como se fosse, por exemplo, 11 horas. Aí falou, então, foi exatamente no horário que eu e Jesus conversavam, quando Jesus falou a palavra, o servo ficou curado. Então, essa é a fé, a noiva tem que ir subindo para esse grau de fé. Não que você vai dispensar se alguém quiser impor as mãos, vai ungir com óleo, eu mesmo tenho um frasquinho de óleo ali. Mas há casos que Deus vem trabalhando assim, e o profeta está dizendo aqui, ó, quantas vezes ele orou, ele pôs as mãos, aqui está dizendo que não precisou. A menina só ficou boa, levantou e foi embora. Né? E eu disse que eu poderia tomar muito tempo, por quê? Porque no meu simples e humilde ministério, eu também já vi acontecer. Tanto com imposição de mãos, aqui a menina foi curada de câncer. A irmã Célia é a única que estava comigo daquela vez no hospital, nós estávamos ali, oramos, eu orei por uma senhora, e fomos embora para a Brasilândia, depois ficamos sabendo que o câncer deixou aquela senhora. E a filha dela e o genro, depois mandou um recado, ela está esperta como um esquilo lá, está correndo para todo lado, saudável. Não sou eu, nós só oramos. Mas também, certa vez, eu vinha do encontro do Belo Horizonte, passei numa cidade chamada Divinópolis, para ver um outro assunto lá, vindo de viagem, e ali uma irmã da mensagem, na igreja do pastor José Augusto, e o pastor José Augusto não estava lá, que ele estava no encontro também, tinha ficado para trás, mas eu precisei de antecipar e passar na cidade dele. E ali, então, foi quando os irmãos daquela cidade falaram assim, pastor, alguém teve um sonho lá que um pastor de fora ia passar por ali e ia orar por aquela irmã. Aí veio e falou comigo, falou, nós cremos que é o senhor. A irmã que teve esse sonho, acredito que é o senhor. Eu falei, tudo bem, posso ir lá. Quando eu cheguei lá na casa daquela irmã, uma irmã idosa já, e ela então não levantava há dias, não comia, não levantava, não fazia nada. Só que ela conversava, estava sequinha lá na cama. E o esposo já não aguentava mais de tanto cuidar ali dela. E ali então o irmão que me levou lá, ficou ali do meu lado, e falei, essa aqui é a irmã. E eu contei no relógio, então 1h05 eu fiquei naquele quarto ali. E só ela conversava, contando as coisas da vida dela, dos filhos, da experiência, o marido ali do lado. E eu só intercedendo em espírito. E sem perceber, antes dessa 1h05, a irmã conversando, ela sentou na cama, ela estava enrolada de coberta, ela sentou na cama, e dali a pouco ela já colocou a coberta só assim nas pernas, e quando terminou a conversa, ela já tinha colocado assim as pernas penduradas na cama, e estava levantada de pé e saudável. Aí, não estou sentindo mais nada, eu não orei por ela, não fizemos nada, e foi só aquilo, despedimos, no outro dia peguei o carro e vim embora. E na verdade eu passei lá, eu não tinha dinheiro para vir embora, irmãos. Eu passei ali, eu não tinha saído de pagamento, eu comprei passagem só de ida para o encontro. E meu pagamento estava atrasado do governo,
E eu pensei assim, vai sair nos dias que eu estiver para lá, Deus vai prover. E fui para o encontro. E eu tinha para voltar até ali. É uma cidade bem vizinha de Belo Horizonte. E quando eu estava lá, que terminou tudo isso, eu tinha olhado meu saldo, não tinha pagamento antes. Depois que eu saí, fui passei no Orelhão e liguei aqui para Rondônia. Aí não consegui falar com quem eu precisava. Aí depois, não, liguei. E naquele tempo, então, tinha um amigo meu que era gerente aqui do Hotel Ecos, ele que cuidava na Seduc. Quando eu ligo para ele, ele falou assim, Pedro, tem uma novidade, olha o seu saldo. Aí eu fui, chamei, esse irmão que me ajudou lá na irmã, foi comigo até no centro, fomos de ônibus, circular. Chegou lá, puxei, tava lá o dinheiro. Então, tinha saído atrasado, tinha saído até uma ação da justiça que eu nem esperava também, saiu tudo junto. E quem tava, não tinha dinheiro para vir embora, aí a moça do banco falou assim, você vai sacar? Eu falei, vou, quanto? Vou sacar R$500, uns 200 dava para mim. E eu fui e saquei, então quer dizer, vim com dinheiro e dinheiro sobrando. Só que o dinheiro que tinha saído para mim, que eu esperava sair talvez 800 ou uns R$1.000, tinha 5.000 e pouquinho na conta. Falei, como? Uma ação que eu tinha, que eu não sabia. Chegou em Cuiabá, já tá eu lá olhando, já olhando o carro. Eu estava sem carro, eu tinha vindo a pé um dia de 9 estrelas até aqui. As crianças tem uns que não sabem. O meu sacrifício que Deus faz, né? Manda nós fazermos. E na semana seguinte eu estava aqui tranquilamente, escolhendo um carro, fui ali, escolhi um carro usado muito bom. O Del Rey, depois ele até foi do Wesley, mais pra frente. Então aquele Del Rey, cheguei, fui lá, escolhi, paguei à vista. Quem não tinha dinheiro, quem veio a pé, andei quase 30 km a pé aqui, ó, para vir para casa um dia. Eu tinha que ir lá em 900 para dar aula lá. Então Deus faz coisas, ainda curou a irmã lá. Agora só que ele incluiu tudo isso. E me mandou eu passar daquela forma. Eu fragilizado, né? Quer dizer, eu não tinha como bater, eu sou o cara. Não era ninguém não. Mas só que Deus quis fazer isso comigo passando ali. Esse é um dos casos. Eu contei porque eu creio que isso ajuda. Certo, irmãos? Então, isso vai estar acontecendo com vocês, tá? Vai ter momento que você vai conversar com alguém, quando você sair, depois o testemunho vai ser dado. As pessoas vão receber cura enquanto você cura, libertação, enquanto está na presença de Jesus através de vocês, filhos e filhas de Deus. Bem, nós já vamos encerrar daqui a pouquinho. Agora eu cheguei no parágrafo 11, ó, tá dizendo assim, ó. Então você diz, bem, Jesus curou os doentes, Ele é a palavra, Ele é a palavra. Quando você recebe a palavra, você recebe Jesus, porque Ele é a palavra. É daqui que o tema foi extraído. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos nisto em cada pedacinho, não é mesmo? Nós cremos que Cristo é a palavra de Deus manifestada. E cremos que sua noiva deve ser a mesma coisa. Eu sei, irmãos, isso aqui tem que dar ênfase. Porque tem muita gente que pensa que nós fazemos montagem, de dizer que é a noiva, é a noiva. Não é que nós estamos puxando exaltação para a noiva de Jesus Cristo. É que isso é uma realidade. Aquilo que aconteceu com Jesus lá na primeira vinda, agora ele vem através do Espírito Santo na noiva e realiza as mesmas obras. Ele prometeu fazer isso. E aqui o profeta diz, ó. E cremos que sua noiva deve ser a mesma coisa. Cremos que ela deve crer em cada pedacinho da palavra e ter essa palavra em si. Tá vendo? Então a noiva, eu tenho que pregar isso, não posso negligenciar. Ter a palavra em si, porque ela é parte do corpo. Ela é o corpo onde ele é a cabeça. Ele é só a cabeça e você é o corpo. O corpo da mesma cabeça, não é uma boneca de plástico, você encaixa e desencaixa a cabeça assim. Mas é um corpo de verdade, é um corpo que tem circulação, veias, tem todo o sistema que um corpo tem. Então, a vida que circula em Jesus, que pulsa nele, pulsa em nós. O mais simples de nós tem essa vida pulsando em nós. E Satanás respeita isso, não porque ele gosta, mas ele não gosta, ele arranja os dentes de raiva, mas ele tem que respeitar. E pronto. Por isso que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. O demônio não é bonzinho e sai assim, de boa. Ele sai porque não dá para ficar. Ele gostaria muito de ficar, esperneia, mas sai. Então isso é importante. Espernear, mas sair não tem problema nenhum não. E quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos,
o ressurreto e posto nas alturas pela majestade de Deus em seu trono, à mão direita da majestade, então, e nós somos seus delegados, e reputamos a nós mesmos como mortos e sepultados pelo batismo, ressuscitados com ele, e agora sentados juntos com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso deveria fazer todos nós gritarmos, não é mesmo? Pense nisso. Nós estamos agora somos filhos de Deus, agora somos filhas de Deus, não que estaremos sentados. Neste momento, nós estamos assentados. Não pode... Jesus disse que as escrituras têm que ser cumpridas. Cada palavra tem que vir a acontecer. Hoje nós estamos tão distantes disso, temos nos misturado, aqui quer dizer, ele usa nós, mas no sentido da religião, temos nos misturado com credos e assim por diante, até que saímos com uma petulância selvagem, como a Bíblia disse que faríamos, exatamente. Eu tenho muito aqui, mas eu acho que eu vou até deixar por aqui. Senão eu vou avançar muito aqui, muita coisa. Mas aqui o profeta vai entrar na parte onde as pessoas ficam petulantes e pensam que pode fazer show público com a cura divina, essa coisa toda. Não é assim, é com humildade. Muita coisa boa aqui, irmãos, pela frente. Mas eu creio que eu vou deixar. Tá? Então eu li apenas o verso 11 e 12. Eu li até no 12. E para mim que gostaria de ir até no 27. Quem sabe eu gravo essa parte depois e coloco à disposição. Né? Posso ir fracionando para que então vocês possam depois ir pegando, né? Muitas vezes na hora que está fazendo alguma tarefa, alguma coisa assim, pode colocar ali o áudio, né? O vídeo para rodar e assim então vai conseguir mais alimentação. Então nós vamos encerrar por aqui, parar por aqui, porque isso não encerra. Então aqui esse tema, quando você recebe a palavra, você recebe Jesus, porque Ele é a palavra. E a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva. Nesse instante nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus, e creio que o toque do Espírito Santo foi dado para que então essa parte nós parássemos ela por aqui. Vamos orar. Pai amado, Deus de infinita graça, obrigado por essas porções maravilhosas que o Senhor repartiu conosco, meu Pai. Recebendo a palavra, nós estamos recebendo Jesus, porque Jesus é a palavra. Sele isso em cada coração, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.